e vamos saber um pouco da querida Maria Nazaré Marques, a palestrante de hoje. Ela é uma voluntária dedicada aqui na Federação, contribui há vários anos em diversas áreas e departamentos. Seu trabalho no ensino e assistência espiritual tem sido marcado por um comprometimento incansável com os valores do Evangelho e o bem-estar espiritual de todos os que têm o privilégio de ouvi-la. E hoje ela nos presenteia com a sua sabedoria ao abordar o tema As Mulheres do Evangelho. Com seu estilo envolvente e profundo, temos certeza de que sua palavra irá tocar os nossos corações. Vamos acolher com muito carinho Maria Nazaré Marques e aproveitar cada momento. Bom dia a todos e todas que aqui estão. E eu fico muito feliz em ver que também temos cavalheiros na nossa plateia hoje. Que bom, porque nós falaremos justamente dessa aproximação tão importante entre esses gêneros tão discutidos, especialmente na atualidade. Então, que Jesus nos abençoe, que nos traga aquela clareza de raciocínio para que possamos discorrer sobre um tema que tem várias vertentes para serem abordados, né? A gente, quando pensa em Jesus, o seu tempo, as suas relações com homens, mulheres, a gente tem que trazer para o cotidiano para que possamos ter uma ideia da relevância dos seus ensinamentos. Porque com Jesus nós vamos encontrar aquele mestre infatigável que, ao aproximar-se de qualquer situação e discorrer sobre ela ou falar com alguém, tinha por objetivo maior exemplificar, ensinar, instruir ao espírito imortal que o ouvia. E não foge à regra o seu contato com as mulheres. As mulheres, ao tempo de Jesus, como em muitos lugares até na atualidade, não tinham valor, não eram reconhecidas e, mais ou menos como escravo, eram tratadas. Porque para os homens, as mulheres significavam as mães dos seus filhos, dos seus familiares, ou as escravas, ou aquelas que eles usavam de alguma forma. Então a mulher tinha muito pouco valor. E tinha esse pouco valor justamente porque a herança dos judeus era uma herança que privilegiava o patriarcado, privilegiava o domínio, privilegiava as classes dominantes, que, claro, obviamente, eram os homens. Como até hoje nós vemos nas relações afetivas de algum modo. E Jesus, ao chegar àquele instante, ele vai entrando na vida das pessoas e vai se aproximando como judeu, como rabi que o era, com todo o conhecimento da fragilidade humana. Jesus, como nosso governador planetário, ele não veio apenas para um grupo, como à época se pensava, e também não veio simplesmente falar do amor universal, que, claro, sabemos é o seu maior ensinamento. Ele veio nos mostrar a possibilidade de ressignificar as nossas relações e transformar a nós mesmos em seres que poderíamos colaborar na manutenção de um planeta diferente, na igualdade e na fraternidade, hoje tão buscados e tão trabalhados por todos nós. Mas como é que Jesus encontra esse seu tempo? De que maneira ele pode ser diferente, já que ele era alguém que obedecia às regras, que obedecia às leis? Ele poderia chegar e modificar as relações afetivas, as relações humanas, simplesmente com a sua presença? Sabemos que não. Porque mesmo agora, 2000 anos passados, quando a gente se debruça em seus evangelhos, quando estudamos à luz de tanto conhecimento que ilumina cada uma das suas palavras, ainda não é fácil para nós vivermos essa igualdade. Ainda temos diferença de gêneros muito acentuada na humanidade. E temos essa diferença provocada por homens e mulheres.
Porque nós fazemos a manutenção dos preconceitos. Somos criaturas que reencarnamos tanto quanto homens, quanto mulheres, justamente para que aprendamos essa possibilidade de flutuar nas duas polaridades sem diminuir nenhuma das duas. E ainda não aprendemos isso. Haja visto o que nós temos encontrado sempre nos meios de comunicação, nos trazendo as violências para com a mulher e para com o homem, sem considerar para com a criança e para o idoso. Então, nós estamos longe de compreender essa equidade tão importante nas relações afetivas. Estamos longe ainda de vivenciar essa responsabilidade de sermos, de fato, fraternos e iguais no trato uns com os outros. Então, quando Jesus se aproxima das mulheres do seu tempo, ele não vai fazer e nem vai provocar mudanças gloriosas, grandiosas, porquanto que ele sabe que tudo vem com o seu tempo. Mas o seu conceito era educar para a posteridade, educar o espírito que ali estava, educar aqueles que o ouviam e aqueles que trariam a sua palavra. E é de se notar a importância desses ensinamentos, porque os evangelistas não deixarão de fora os ensinamentos de Jesus com relação a essa fraternidade. São quatro homens que ali vivem essa possibilidade de serem os donos da verdade, mas que ao se aproximar da fala de Jesus, não desconhecem, não desvalorizam as suas relações com as mulheres. Aí a gente já vê a espiritualidade trabalhando para que esses ensinamentos não se perdessem. Porque por serem feitos por homens os evangelhos, era muito possível que os ensinamentos, aquele contato que Jesus teve com as suas mulheres, as mulheres daquela época, fossem deixados de lado ou fossem menosprezados. Mas os ensinamentos de Jesus são tão potentes que esses evangelistas registram essa situação. E aqueles que vão depois escrever os evangelhos mantêm essa situação. Então, a gente não tem como não ver a beleza e a instrução do Mestre Jesus para a humanidade nessas falas, nesses encontros. Jesus realmente é um homem do seu tempo, judeu, conhece tudo, mas a cada aproximação humana vai deixar um legado educacional, um legado moral, com o qual ainda nós teremos que aprender realmente a trabalhar a igualdade. Todas as mulheres com as quais Jesus conversava tinham um objetivo muito claro na sua conversa. A maioria daquelas mulheres o procurou, conhecia Jesus, sabia da sua necessidade física, pessoal, e ia buscar a Jesus como curador, como taumaturgo, como aquele que poderia ajudar a sua família ou a si mesma em alguma situação. São poucos os exemplos em que Jesus vai, ele, buscar a mulher, sem que ela soubesse quem ele era. Nós temos o caso, por exemplo, da viúva de Naim. Naim era uma cidade e Jesus, ao passar por aquela região, vê um enterro sendo executado, para ser executado, e percebe que o jovem que está ali é filho de uma viúva, que, diz os evangelhos, era filho único. E sem que essa viúva falasse com Jesus, Jesus se aproxima, pede àquele jovem que acorde, porque ele estava numa espécie de letargia. Ele desperta porque Jesus tem consideração, misericórdia por aquela mulher, mas ela, propriamente dito, não fala com Cristo. Temos a situação da mulher hemorroíça, que vai procurar Jesus porque sabe de que Jesus é capaz de curá-la, e ela que está há 12 anos sofrendo aquela perda, daquele fluxo sanguíneo, que é muito representativo da própria energia física, energia vital de todos nós, ela vai até Jesus e, sem falar com ele, toca-lhe, retira dele, pela sua própria força de fé, a energia curadora que vai realmente realizar a transformação celular dela. Jesus, sentindo aquela força, pergunta: quem me tocou? E ao voltar-se, aquela mulher se desvela, dizendo: fui eu, Senhor. E aí Jesus fala com ela: a tua fé te curou. Temos exemplos muito claros de mulheres que procuram a Jesus na sua necessidade agônica de serem restauradas na sua vida, de serem restauradas nas suas necessidades. Temos uma mulher especial, a mulher Cirofenícia, que é uma mulher que não é judia,
que era uma mulher que não estava dentro do grupo com o qual Jesus laborava diretamente e que, vendo a sua filha passar por uma série de situações difíceis, como ela disse, endemoniada, ou seja, aquela mulher, aquela jovem que era tida como louca, que na verdade para nós hoje era apenas objeto de um espírito mau, como Jesus dirá, ela vai procurar Jesus numa determinada situação, mas por ela ser estrangeira, os seus apóstolos farão questão de afastá-la. Ela, no entanto, pede a Jesus, grita a Jesus, pede socorro a Jesus, e Jesus ali dá um magnífico ensinamento de acolhimento. A fala dessa mulher merece ser lida com atenção, está em Lucas, e a gente percebe que esta mulher, ela pode ser vista como todas as criaturas agoniadas da vida, que não têm um lugar próprio para se colocar, mas que buscam o auxílio necessário aonde estão. E aquela mulher fala com Jesus até de uma certa forma arrogante, e a resposta que Jesus lhe dá para nós, olhando desse ângulo, parece ter uma resposta indiferente. Mas este mestre, ele não está educando esta senhora, porque ele sabia da angústia dela e iria ajudá-la. Ele está trazendo uma lição imorredora para os seus apóstolos, deixando claro que todas as criaturas que o buscassem, ou todas as criaturas que realmente convictas da sua necessidade, buscassem a cura, o auxílio, a ajuda até dos apóstolos, não deveriam ser desmerecidas. Ele dá uma verdadeira aula contra o preconceito quando ele acolhe a solicitação da mulher e, por fim, como uma das suas falas prediletas, diz a ela: vai, que seja feito como tu queres, a tua filha será curada. Poderíamos dialogar sobre todos os contextos femininos de acolhimento, mas tem uma mulher em especial que nos chama muito a atenção. É o diálogo mais longo do Evangelho que nós vemos Jesus estabelecer com uma mulher. É uma mulher diferente, uma mulher que também não era da sua conduta religiosa predileta, os judeus. Era uma samaritana, uma mulher que não conhecia Jesus e sequer sabia da sua existência. E Jesus vai estabelecer com essa mulher um diálogo que reverte aos nossos tempos, que reverte para nós numa mudança comportamental, que faz com que pensemos em cada palavra que ele tem com aquela mulher diferenciada, uma mulher especial e uma mulher que, obviamente, como a maioria daquelas com que ele falava, era mulher repudiada pela sua comunidade, pelo seu tempo. Nos conta o Evangelho que Jesus, em um determinado instante, está fazendo uma viagem e, após andar muito, ele senta-se à beira de um poço. Nesse meio tempo, os seus apóstolos, os seus discípulos, que estavam com ele, vão até a cidade mais próxima buscar víveres, porque eles estão famintos. Eles caminharam muito e estão famintos. É cerca de meio-dia. E Jesus se senta àquele poço, aparentemente sozinho. Vemos na conduta do Cristo que sempre ele ocupava o seu tempo de uma forma produtiva. Não existe ociosidade nas atitudes de Jesus. Não existe indiferença. Jesus não se senta ali apenas porque está cansado ou porque tem sede, como aparentemente acontece. Ele sabe o que vai acontecer depois. Ele sabe quem virá aquele poço buscar água aquele meio-dia. Aquele sol escaldante, terrível. E ele está preparado para o maior diálogo que nós podemos encontrar entre Jesus e uma mulher. Jesus se senta, fica tranquilo ali, e surge uma mulher com um cântaro às costas para buscar água. É meio-dia, é uma hora imprópria para se buscar água. É uma hora que o sol escaldante não permitia que as pessoas andassem. Até hoje é muito comum em regiões muito quentes. Nesse horário, a pessoa está em casa, recolhida no seu ambiente, porque o sol inclemente deixa a pessoa fatigada por si só. Mas essa mulher vai apropriadamente esse horário porque ela é alguém que não é bem acolhida na sua comunidade. Nós vamos compreender isso através do diálogo de Jesus. É uma mulher que precisa desse horário para que os outros não a observem e ela não se sinta constrangida, porque ela própria se desvaloriza, ela própria não sabe quem ela é.
Ela não tem consciência da sua importância. Aqui já começa o primeiro ensinamento de Jesus. Ele fala às almas todas através daquele encontro. Ele diz que todas as criaturas são importantes para ele, que não existe aquele com quem ele não possa dialogar, que não existe aquele que não possa procurá-lo. E Jesus, nesse momento, ele faz o papel do pastor que deixa todas as ovelhas e vai procurar a ovelha desgarrada, como ele falará no próprio João. Essa fala está em João no capítulo 4, é bem no comecinho do Evangelho de João. E ao longo do texto de João, nós vamos perceber a importância desse texto. Essa mulher então se aproxima e constrangidamente ela vê um homem sentado ali, e ela se aborrece, porque ela não conhece aquele homem. Ele é uma mulher. Como é que ela se aproximará daquele poço com aquele estranho ali? Ela vê apenas o homem. E mais próxima, ela percebe que é um judeu. E eis que, de repente, surpresa, ela ouve a fala desse judeu. Mulher, dá-me água. Estou com sede. Ela então fica mais espantada e aborrecida e diz, como tu, sendo homem e judeu, pedes água a mim? Por quê? Ela era samaritana, e entre os samaritanos e os judeus existia uma verdadeira inimizade, por conta que cada um acreditava que o Deus verdadeiro estabelecia só em Jerusalém ou em Garazim, no templo que Jacó havia criado. Portanto, havia uma inimizade secular de anos e séculos. Então, aquela mulher, para ela se sentia afrontada, aborrecida, e já criando um perfil de inimizade com aquele homem. Como aquele homem ousava falar com ela? Jesus calmamente lhe responde. Se tu soubesses quem sou, tu pedirias a mim que te desse a água, e não que tu me desses a água. E ela se aproxima mais, porque ela não conhece Jesus. Estamos diante de um estranho, diante de outro estranho. Ela não percebe quem ele é. E Jesus, então, lhe falando isso, ela diz, então, me des essa água, que eu quero tomá-la. Essa água que fará com que eu não precise ter mais sede. Ela não percebe que Jesus fala de uma forma espiritual. Essa água que Jesus lhe oferece, onde ele lhe diz que se ela beber dela não terá mais sede, não se trata daquela água que ela veio buscar ao poço, mas para ela, ainda nesse momento infantil, o espírito que estava nesse instante se aproximando de Jesus, ela acha que é a água física, mas Jesus não fala dessa água. Então ela diz, então me dê esta água. Que água é essa que tu podes me dar? E a partir desse instante, nós vemos Jesus falar com esta mulher de uma forma que teólogo nenhum fala aos grandes cultos da humanidade. Jesus se aproximando dessa criatura, nesse diálogo que a partir daí se estende, é maravilhoso e vale a pena ser lido em João no capítulo 4. Ele vai discorrer sobre a propriedade da vida, a propriedade dos bens espirituais de Deus e se revela pela primeira vez a uma estranha como Messias. Essa mulher vai passando da incredulidade de um homem, de um judeu, de um profeta, para reconhecer finalmente naquele homem o Messias, que embora ela fosse de um outro conceito religioso, ela sabia, porque tinha ouvido dos antigos, de quem se tratava. Esse reconhecimento dela, que a princípio é uma ignorância e que lentamente se transforma no conhecimento, revela também que esta mulher, apesar de ser simples, é um espírito totalmente preparado para receber aquela revelação. Porque na medida que nós temos esse diálogo se estabelecendo, onde Jesus vai se desvelar diante dela, falando que é o próprio Messias, que vai mostrar que conhecia os segredos mais íntimos daquela pessoa, nós percebemos que ela se desarma. E ao se desarmar, o seu espírito se enche de conhecimento. E iluminada ela será chamada pelos grandes teólogos do futuro. É a mulher samaritana. Essa mulher que aparentemente é simples. Havia um preconceito muito grande contra ela na própria comunidade, porque ela já tinha tido 5 maridos. E aquele homem com o qual ela vivia naquele instante não era marido dela. E Jesus sabe disso. Ela tenta, no começo dos seus argumentos com Cristo,
se afastar dessa responsabilidade. Mas à medida que ela percebe que Jesus não a inculpa, não a condena e nem exige nada dela, que simplesmente lhe revela o papel que ela tem na vida dela, ela se apercebe realmente como necessitada do encontro com o Cristo. Esse grande diálogo revela para nós a maneira como Jesus se aproxima de cada criatura em toda a humanidade. Revela para nós a importância que Jesus dá ao Espírito de cada um de nós e que ele conhece, sim, profundamente os segredos das sombras que nós carregamos. Mas Jesus, como é o curador da alma humana, como ele veio transformar pela educação moral a humanidade, ele não vai perder tempo criticando hábitos de quem quer que seja. Ainda hoje nós sabemos disso. Ele não se aproxima de uma criatura com o objetivo de colocar o dedo na ferida de quem quer que seja, porque todos nós, ao errarmos, nós temos consciência dos nossos erros. Não é necessário que alguém nos aponte os nossos defeitos. Aliás, quando fazemos isso com alguém, nós estamos nos colocando numa atitude absurda, onde dizemos para aquela pessoa que apontamos o dedo, você está errado, como se nós nunca errássemos. E percebamos que nós estamos diante daquele que não tem, de fato, erros físicos ou materiais que o conhecêssemos. E, no entanto, ele se coloca humildemente na mesma condição que a criatura com que ele fala, no mesmo papel, respeitando a individualidade da criatura, respeitando a possibilidade dela de entendimento, sem objetivamente exigir mais nada dessa criatura. Esta mulher, então, representa para nós a alma humana, a alma que se abre ao conhecimento, a alma que se abre à aceitação dos ensinamentos. Não há, propriamente dito diante dela, um ser, mas alguém que lhe revela a si mesma, que mostra quem ela é. Mostra-lhe os seus erros, sem exigir mudanças. Mostra-lhe que é possível ela mudar, dando-lhe a chance de fazer isso. E quando Jesus a convida a ir à sua comunidade, chamar os seus, ele aí institui a primeira missionária do seu evangelho, a primeira evangelizadora. Ele não havia feito isso ainda nem mesmo com os seus discípulos. Esta mulher simples, essa mulher que vai representar todas as mulheres na vida de todos nós. Todas aquelas que nos trazem ensinamentos. É com esta mulher que Jesus vai estabelecer o diálogo dos gêneros da humanidade. Não diferencia. E não coloca os homens em pedestais. Mas também não aplaude os erros da mulher. Ao contrário, simplesmente pontua para que ela possa, se revelar. Quando estamos diante de uma dificuldade nossa, não adianta nos esquivarmos das nossas responsabilidades. É importante que nós as enxerguemos, que nós as vejamos frente a frente, que nós tenhamos a condição de revelar a nós mesmos que temos a condição de mudar. É por isso que nos diálogos que Jesus tem com as mulheres, especialmente aquelas que eram exploradas ou consideradas como mulher sem valor, Jesus nos demonstra a possibilidade de refinar as relações que nós temos com o outro sexo. Se somos o sexo masculino, nós temos a obrigação de respeitar a outra pessoa que está conosco dentro da sua singularidade, sem exigir efeitos ou feitos prodigiosos daquela criatura. E se somos nós, aquela mulher que estamos diante do sexo masculino, cabe-nos também a nós educar-nos para aceitar esse companheiro em igualdade. O que nós temos feito na atualidade? Como é que nós temos tratado essa igualdade? Por que é tão difícil para nós aceitar que o outro é nosso igual? Quando vemos alguém maltratar uma mulher ou maltratar o homem, a sociedade ainda aplaude. Haja visto a violência crescente na humanidade. Ainda para nós fácil julgar aquela criatura com os erros. Quantas de nós mulheres, ao vermos uma mulher sofrendo algum tipo de abuso, seja no transporte, seja através da internet, nós achamos que ela de alguma forma facilitou, porque foi essa a nossa conduta por todos os séculos. Nós aprendemos a diferenciar as mulheres que ficavam em casa daquelas que não eram donas de casa, e tínhamos aquele papel da rainha do lar e aquela que não era do lar.
Nós aprendemos a cultuar em nossas vidas a falha direcionada de nós, mulheres, nós mesmos, julgarmos os homens melhores que as mulheres. Porque quem é que educa os homens? São as mulheres. Somos nós que fazemos o papel de mãe, que estamos ali na primeira infância, colaborando para que esse homem cresça sem preconceito. Mas quando nós adotamos a violência dentro dos nossos lares, nós estamos fazendo um papel de desacreditar a educação que Jesus nos proporcionou com cada encontro que ele teve. Os encontros de Jesus foram há 2000 anos atrás e ainda hoje nós colocamos barreiras, nós instituímos defesas contra uma mulher que às vezes se veste de uma forma diferente da nossa e dizemos, essa mulher está procurando. E se nós nos aproximássemos, porque nós não nos aproximamos, de uma mulher de vida aparentemente vazia ou daquela que se prostitui, nós veríamos que esta mulher é igualzinha a nós. Igualzinha a nós que poderíamos ter um casamento tradicional, uma família imaculada, uma transformação ali se processará na medida que nós permitimos que esse diálogo se estabeleça em nós. Então nós não estamos falando das mulheres do tempo de Jesus. Porque essas mulheres, elas simbolizam toda a liberdade de mulheres como nós e de homens como nós, que estamos entrincheirados na falácia de que somos melhores uns que os outros. Não somos. Somos espíritos que necessitamos do papel educativo que tanto o gênero masculino quanto o gênero feminino nos acarreta. Somos nós os educadores do futuro. Somos nós aqueles que devemos proporcionar aos netas e netos, filhos e filhas da nossa alma, uma transformação moral para que se efetue verdadeiramente a igualdade tão preconizada por nós. Então, é muito importante que esse momento da humanidade se estabeleça. Essa violência acerba que nós encontramos, ela reverte diretamente à época de Jesus. Porque quando pegam aquela mulher adúltera e levam-no para o meio daqueles homens, aqueles que eram considerados os sábios do seu tempo, apedrejar aquela mulher é o interesse deles, mas o que eles estão fazendo? Eles estão colocando uma mulher em sofrimento, em agonia moral, humilhada, indefesa, incapaz de buscar a sua própria defesa, no meio deles, para julgarem todas as mulheres da humanidade. Julgarem aquelas que eles consideravam impolutas, aquelas que eles consideravam incapazes de manter a sabedoria da rainha do lar, que vai ser tão preconizada nos tempos antigos, mas nos atuais também. E não vemos nenhuma mulher para defender aquela outra mulher. Não vemos ninguém que se levante para defender a fragilidade daquela criatura. Vemos apenas homens enseguecidos pela sua falta de humildade, de responsabilidade humana, julgando aquela criatura para aí, aproveitando-se dessa situação, colocarem também Jesus numa situação complicada. Sabiamente, Jesus fala com a alma de cada uma daquelas criaturas. É o momento transcendente em que ele educará tanto homens quanto mulheres, porque quando ele pergunta àqueles homens, ou quando ele lhes fala, aquele que estiver sem pecado, que atira a primeira pedra, ele não está apenas traduzindo isso numa misericórdia para com aquela mulher insegura, triste, perturbada, a qual ninguém perguntou por que ela tinha feito o que tinha feito, que não lhe permitia defesa, que não lhe permitia um testemunho. Mas Jesus está falando a alma do homem, da mulher que virão no futuro, onde nos perguntará: quem sois vós para julgar o comportamento do outro que não sabeis? És vós, por acaso, alguém isento de erros? E ali, quando os homens se desarmam, deixando cair as suas pedras, nós percebemos que ele educou principalmente aquele gênero da humanidade. É certo que aqueles homens talvez não tivessem mudado radicalmente o seu comportamento, mas cada um deles teve na sua alma a educação imortal, que aquele ser que estava ali era, antes de tudo, alguém que merecia deles a compreensão e o amor. E Jesus, ao falar com aquela mulher, ninguém te condenou? E ela dizendo não, ele também não passa a mão em sua cabeça, eu concordo com o seu erro. Mas ele permite que ela se erga da sua dor, da sua fragilidade, da sua dificuldade emocional e moral, e a partir daí, com a consciência desperta, ela tem um outro comportamento.
E nós vimos em tudo que Jesus fazia o papel grandioso do mestre que educa a alma humana, do mestre que se permite se aproximar de todos nós sofridos, pecadores, errados, mas que nos reergue juntamente uns com os outros para que entendamos o papel grandioso que cabe à humanidade. E mais ainda nós poderemos encontrar em Jesus, no diálogo com a mulher que se aproxima dele, aquela pecadora que aparentemente se joga aos seus pés e que lava os seus pés com lágrimas, cujo tempero do amor ali está naquela humildade de chorar lágrimas arrependidas e de ungir os pés de Jesus com o óleo, aquele óleo que Simão, que o havia recebido em sua casa, não lhe havia proporcionado. E nós vimos a parábola dos dois devedores maravilhosas contadas por Jesus, onde ele vai demonstrar que a criatura que de fato ama verdadeiramente é a criatura mais propensa a receber o perdão dos seus próprios erros. Meus irmãos e irmãs, todos nós temos na fala de Jesus pensamentos que devemos mergulhar, retirar do limbo das palavras, mergulhar no Evangelho e compreender a totalidade dos seus ensinamentos. Não podemos mais nos vincular aos preconceitos hediondos que ainda carregamos em nós. Não falamos das mulheres e dos homens do tempo de Jesus, mas falamos para nós quais são os preconceitos que ainda carregamos uns contra os outros, de etnia, de cor, de riqueza, de país. Somos nós que fazemos a manutenção da guerra, porque essa guerra está instalada em nossos lares. A dificuldade que nós temos de compreender dentro de nossa família aquele ou aquela que age diferente de nós. Há 30 anos atrás, uma mulher que tinha um filho fora do casamento era considerada a mulher errada. Ela teve um erro, era dessa forma que se falava, e geralmente ela era expulsa. Hoje, na atualidade, as mulheres realmente preferem ter filhos solos, como elas dizem. Mas nenhum lado, nem o outro está totalmente coberto de razão, porque ainda hoje nós precisamos do educador pai e da educadora mãe. Então é importante que nós não abramos essa barreira agora trazida por uma falsa liberdade de conceitos que vai continuar mantendo a barreira dos gêneros entre nós. Observamos mulheres e homens trabalhando agora numa outra relação, a relação dos sexos iguais. Mulheres que se relacionam com mulheres e homens que se relacionam com homens. Por que nós estamos vivendo isso? Essa mudança que está sendo trabalhada nas grandes cidades, especialmente. Porque as mulheres e os homens estão cansados de serem colocados em segundo plano, porque é importante também que haja uma relação de afetividade, e muitas vezes é mais fácil falar com o igual do mesmo sexo do que do diferente. As mulheres estão cansadas de apanharem e os homens talvez estejam cansados de serem colocados como aqueles que batem, porque nem sempre é isso que acontece. Então nós vivemos uma mudança. Uma mudança que é importante que nós afirmamos se nós mesmos estamos tendo ainda essa manutenção de preconceito. Como é que nós lidamos com as mulheres ou os homens em nossa família? Nós os olhamos em pé de igualdade ou nós colocamos barreira? Porque meu irmão, porque meu pai, porque isso, porque aquilo, ou porque a minha mãe. Como é que a sua mãe se relacionava com o seu pai, o seu avô com a sua avó? Qual foi o crescimento que você teve nesse meio tempo? De que forma? Que as suas relações hoje são transformadas e suas relações hoje são possíveis de ser melhoradas à luz do Evangelho de Jesus, não podemos esquecer. Jesus não fala ao homem ou à mulher, porque ele sempre fazia questão de trabalhar com os dois. Ele fala à alma imortal. Estamos hoje reencarnados como homem, traduzamos isso de uma forma sóbria, honesta, digna. De que maneira eu vejo a mulher na minha vida? De que maneira eu trato com aquela que me despreza? De que maneira eu trato com aquela que me ama? Eu sou a mulher? De que maneira eu respeito os direitos desse parceiro? De que maneira eu entendo a minha relação com ele? Como é que eu cresci realmente numa liberdade consciencial que eu me veja de igual para ele? Ninguém é menos que ninguém. Ninguém deve nada a ninguém nesse ponto de vista. Mas nós temos que aprender uns com os outros, a respeitar as diferenças, porque quer queiramos ou não, mulher e homem têm funções diferentes. A mulher, por exemplo, é muito mais talhada, aparentemente, para o acolher, para a responsabilidade do lar, mas também para o trabalho, hoje cada vez mais executado por mulheres. Mas a ela ainda cabe a função de mãe, porque é em seu corpo que se gera uma nova vida. Mas ao parceiro também cabe hoje outra responsabilidade. Vemos homens cuidando de famílias de uma forma tão amorosa como nenhuma mulher sabe cuidar.
Então, nós percebemos que os papéis estão mudando. Estão mudando porque nós estamos abrindo espaço para uma diferenciação, para uma legítima negociação de fraternidade verdadeira. E se nós voltarmos lá atrás, quando Jesus se apresenta após a sua morte, a Maria Madalena, aquela que servirá de testemunha aos apóstolos, nós veremos que ainda aí ele faz questão de trazer para a mulher a sua primeira informação de vida física e de vida espiritual. É esta mulher que não será acatada pelos discípulos depois que levará a boa nova da ressurreição de Jesus. Ainda hoje, nós temos dificuldade de entender o idoso, entender a criança, entender o diferente. Basta alguém ser diferente de nós para nós olharmos com os olhos tortos e nós criticarmos. Basta sabermos que alguém está numa situação complicada moralmente para julgarmos aquelas pessoas. Não entendemos a lição de Jesus. Não entendemos a fala dele do amor ao próximo como a nós mesmos. Não entendemos a importância de colocar esse amor em prática e entender que esse amor faz parte da nossa conduta todos os dias com todas as criaturas. Vamos acolher aquela criatura que falha como nosso irmão ou nossa irmã. Tanto faz se é homem ou se é mulher. Vamos ter respeito por aqueles que vivem as ruas da cidade de São Paulo ou do mundo todo, que ainda são trabalhadores do sexo, mas que talvez não tenham a mesma conduta moral que nós pensamos dentro do seu próprio lar. Quantas mulheres e quantos homens que vivem hoje dessa situação são bons filhos e cuidam dos seus pais? Nós não sabemos, não conhecemos essas vidas. Não temos que endossar comportamento nenhum, mas temos que entender que enquanto nós não acolhermos uns e outros, continuaremos sendo aqueles que colocamos as barreiras. Não só pelo sexo, mas porque nos achamos melhores. Porque quando eu digo, esse irmão não presta, essa irmã, ela vive do sexo, eu estou rotulando aquela criatura como lá atrás os fariseus fizeram com a mulher adúltera. Nós não podemos julgar. Não temos o direito de condenar, não temos o direito de imputar a quem quer que seja uma dor maior do que aquele espírito está sofrendo. Lembremos que Jesus conhece a alma humana, ele sabe quem somos, mas ele abre espaço para se desvelar diante de nós através da vida, dos ensinamentos de um amor. Qual é o convite que Jesus nos faz? Que nos amemos e que sejamos conhecidos pelo muito amor que temos uns pelos outros. Ele não nos convida a vivermos desta forma ou daquela forma, apenas na tradução inequívoca de que o amor substitui todas as barreiras. Tenhamos muito cuidado com a maneira como nós vivemos a nossa própria existência, porque amanhã estaremos numa outra vida física, na qual teremos talvez que passar pelas insurgências dessa vida que nós criticamos hoje. Não somos diferentes porque temos um lar ou não temos um lar. Não somos diferentes porque somos homens ou mulheres. Somos espíritos no processo de evolução, no crescimento de progresso inalienável à nossa alma. Respeitemos as diferenças, amemos-nos uns aos outros, estendamos o braço e o acolhimento àquele que aparentemente está mais frágil, porque nós também somos aquela criatura que em algum momento precisamos desse perdão e desse acolhimento. Sejamos homens ou mulheres, respeitamos a condição do outro, entendendo que nós temos que fazer o papel educativo de exercitar a nossa condição da melhor forma como nós podemos ser. Cabe-nos amar integralmente, cabe-nos respeitar totalmente, cabe-nos buscar a verdadeira liberdade de consciência, que é ser capaz de colocarmos todos nós, homens e mulheres, do tempo de Jesus, na mesma transformação moral de hoje. O nosso convite hoje é para que reflitamos sobre isso, sobre as palavras de Jesus, aquela época, mas que falam profundamente aos nossos anseios de hoje. E como aquela mulher, provavelmente, ela voltou para o seu grupo, a mulher ali tão abençoada por aquele diálogo, a mulher samaritana. E para nós ela tem o recorte principal da vida transformadora. Façamos nós a mesma coisa. Sejamos capazes de reconhecer em Jesus o guia verdadeiro da humanidade. Muita paz a todos.